Então, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Nós Boa tarde. estamos, então, aqui hoje, né, para a nossa segunda sessão, né, dos nossos encontros de formação, que nós planejamos, eu, a professora Patrícia, lá do Departamento de Educação, e a professora Iamara. Né? Então, o objetivo desse encontro, né, desses encontros, é trazer, né, experiências de professores, mestres do Prof. História, que já defenderam a dissertação, terminaram os trabalhos, né, e trazer esses mestres para falarem sobre o trabalho que eles desenvolveram, né, nesse mestrado em ensino de História, já que nós que estamos aqui, né, vocês são pibidianos, são da residência pedagógica, né? Somos todos interessados, até dos estágios também, né? Interessados na questão do ensino de história. Né? Então, esses mestres em ensino de história, eles são professores de história, já eram professores quando fizeram o mestrado, e vieram fazer o mestrado, né, na universidade para pensar sobre questões que envolvem o seu trabalho, né, o trabalho cotidiano, o trabalho docente deles lá na prática, no seu cotidiano escolar. E tem surgido trabalhos muito interessantes. Né? Eu convidei, né, quem esteve na primeira sessão, né, assistiu o Lucas, que trouxe o trabalho dele, o Lucas Marinho, muito interessante. O Lucas ele se formou pela UERJ, né? E hoje o convidado é o Glauber. Né? Na realidade, lá na programação, eu preciso explicar isso para vocês. Né? Fui eu que cometi esse erro. Né? Na programação, eu coloquei que hoje seria o Ricardo, né, com o trabalho sobre a numismática, mas, na realidade, era o Glauber. Né? O Ricardo está marcado para o dia 17. Então, hoje, o nosso convidado é o professor, né, professor mestre Glauber Lima dos Anjos. Né? Ele vai apresentar, né, um trabalho que ele defendeu, né, aqui na PUC. Ele é um regresso, né, um egresso, né, do Prof. História da PUC, foi me orientando, né, eu tive esse prazer de orientar o trabalho do Glauber, e ele vai, então, conversar conosco aqui hoje um pouco, falar sobre esse trabalho que ele desenvolveu e depois conversar conosco, né, que é o trabalho Kivilayá, protagonismo indígena nas aulas de história, através de uma narrativa da cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. Então, Glauber, você está com a palavra. Obrigado, Jussara. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Boa noite, eu sim. Beleza. Então, eu queria começar agradecendo o convite da Jussara, da Patrícia, da Iamara. Falar... Oi? Deu uma travada? Deu uma travada, aí, mas nós pegamos aí, deu para entender o que você disse. Deu uma travadinha. Tá bom. É uma satisfação muito grande, né, porque ele ser justamente esse diálogo entre a educação básica e a universidade. Então, nessa medida, tá aqui com vocês, né, numa fala que busca justamente estabelecer essa ponte, né, essa conversa entre a escola e a universidade, para mim é uma satisfação muito grande. Então, eu queria começar primeiro me apresentando. Eu sou Glauber, eu sou graduado em História pela UFRJ e, como a professora Jussara já disse, fiz meu mestrado pelo Prof. História, né, através do núcleo PUC-Rio, e defendi a minha dissertação agora, né, nesse segundo semestre de 2020, então tem pouco tempo, né, foi em agosto, tem pouco tempo que eu defendi a minha dissertação e fiquei muito feliz com o resultado e com os desdobramentos, né, já tenho estabelecido, né,
um produto que eu fiz já estabelecido, já um contato com a sala de aula, com os moradores de Itaguaí. Então, foi muito satisfatório, né? Essa trajetória foi uma trajetória de muitos resultados positivos, né? Assim que terminei a graduação, foi em 2012, eu tive a sorte de logo ingressar no concurso para o município de Itaguaí e no concurso do Estado numa escola estabelecida também no município de Itaguaí. Então, a minha experiência se localiza nesse espaço, né, o município da região metropolitana do Rio de Janeiro, e desde então eu fiquei procurando estratégias, né, junto aos meus alunos para desenvolver a história local. E foi a partir dessa preocupação que eu desenvolvi a minha dissertação no Prof. História. Então, vocês vão ver que a minha dissertação tem, né, muito a ver com as minhas preocupações enquanto professor em desenvolver uma melhor estratégia para lidar com a história local junto com os meus alunos. Tá? Eu vou, Jussara, compartilhar aqui uns slides para eu me enfiar no tempo certinho, tá bom? Pronto, vocês conseguem ver o slide? Então, eu me localizo. Eu me localizo, conforme o mapa está apontando, nessa região onde está a seta vermelha. Esse é um mapa que localiza os principais aldeamentos coloniais do Rio de Janeiro. E Itaguaí, até o século XIX, era um desses aldeamentos, chamado aldeamento de Itinga, justamente onde está apontando a setinha vermelha aí, né? Uma localidade que fica em frente à chamada Baía de Septiba, né? Atual Baía de Septiba, ali em frente à Restinga, na Marambaia. Itaguaí, hoje Itaguaí, mas na época aldeamento de Itinga, formava, junto com os aldeamentos de São Barnabé, no atual município de Itaboraí, e o aldeamento de São Lourenço, no atual município de Niterói, formava um triângulo de proteção ao Rio de Janeiro. Então, essa história do aldeamento de Itinga é uma história que eu trabalhei com os meus alunos desde 2012, que foi quando eu disse eu ingressei, né, nas escolas localizadas lá em Itaguaí, até o desenvolvimento da minha dissertação no Prof. História. Eu tinha essa preocupação de trabalhar junto com os meus alunos a história desse aldeamento, pensando nas questões que atravessam essa história, principalmente questões ligadas ao passado indígena da cidade. No entanto, somente ao longo do Prof. História que eu consegui limitar um pouco mais esse grande universo, que é a história do aldeamento de Itinga. Então, de alguma maneira, através desse diálogo entre a educação básica e a pós-graduação, que eu consegui definir melhor como eu deveria trabalhar nas minhas aulas essa questão que relaciona um passado indígena da cidade com a história do aldeamento de Itinga. Então, foi exatamente a partir do Prof. História que eu fui descobrindo o meu objeto, que é um objeto tanto da dissertação como das minhas aulas lá junto aos meus alunos. Como é que se deu essa descoberta? Essa descoberta ela se dá na forma como eu vi de que maneira que os indígenas do passado de Itaguaí eram trabalhados no presente, num evento público da cidade em comemoração aos chamados 200 anos de Itaguaí, que comemora, na verdade, o fim da aldeia de Itinga e o nascimento da vila de Itaguaí. Isso já seria um problema a se investigar. Por que a cidade comemora o fim do aldeamento? Essa já seria uma questão. No entanto, a minha questão nem foi essa. A minha questão, ela parte, na verdade, da problematização dessa imagem. Essa imagem que é uma imagem caricata,
e uma imagem que remete muito àquele problema que Bessa Freire fala da questão do índio genérico, de como as pessoas, em geral, veem esse indígena colonial. Então, eu parto de uma questão principal, que é como que o ensino de história pode contribuir para superar essa visão preconceituosa acerca da população indígena. Mas, no entanto, eu quis ir além e apontar uma perspectiva para o futuro, que seria, a partir dessa questão, inspirar nos alunos a adoção de uma postura antirracista. Então, essa foi a minha questão principal da dissertação, questão que, né, eu percebi que era uma necessidade em função dessa visão do presente acerca dos indígenas do passado de Itaguaí, e, a partir daí, eu fui desenvolvendo a minha dissertação e desenvolvendo as minhas aulas. Porque, como eu já falei, a minha dissertação ela é justamente o produto desse diálogo, né, desse encontro entre a educação básica e a universidade. Então, preocupado em dar conta dessa questão, que não é fácil, né, eu fui pensando em estratégias, em aulas que pudesse desenvolver, né, junto com os meus alunos, melhores respostas a essa questão principal. Eu parto de uma narrativa que foi a minha fonte principal, que é uma narrativa popular da cidade de Itaguaí, narrativa no qual os moradores, né, principalmente os mais antigos, chamam de a lenda de Quivilayá, que vai contar justamente a história do fim do aldeamento de Itinga e o nascimento da vila de Itaguaí. Então, essa lenda de Quivilayá é justamente a minha fonte principal para tentar dar conta daquela questão, né, que eu apresentei anteriormente. Eu vou fazer a leitura dessa narrativa para vocês, né, poderem ter uma ideia de como que ela é uma narrativa muito interessante para poder dar conta, né, de mostrar uma outra perspectiva acerca tanto do passado indígena da cidade, como de outras questões, como protagonismo indígena, né, e outras questões que foram surgindo ao longo da minha dissertação e do meu mestrado, né? Então, começo a lenda de Quivilayá. Conta-se que a chegada de padres jesuítas à região de Itaguaí fez organizar, em torno da igreja de São Francisco Xavier, no atual centro da cidade, a sede da aldeia dos Itingas. Na escolha do chefe da aldeia e de sua companheira, venceram Quiva, o índio mais forte e audaz, e Layá, a índia mais bela e jovem. Quiva e Layá participaram da cerimônia de batismo de suas terras pelos padres e, em seguida, ausentaram-se da tribo por 11 sóis e 11 luas, percorrendo as terras que lhes haviam sido doadas. Ao retornarem, receberam a notícia de que homens brancos estavam tentando invadir a aldeia para tomar suas terras. Quiva reúne seus guerreiros e lutam por 2 dias, expulsando os homens brancos, mandando-os de volta para a fazenda Santa Cruz. Nesse momento, chega a notícia de que Layá tinha sido envenenada. Então, o pajé falou que, para salvá-la, um índio teria de se sacrificar, bebendo o sangue envenenado de Layá e dando seu sangue para ela. E foi Quiva quem se dispôs a isso. O seu sangue generoso jorra no cuité. Tonto, pressentindo a morte, ajoelha-se e ele mesmo leva o cuité aos lábios de Layá. Depois tenta falar, mas cambaleia, lança pela última vez seu grito de guerra e tomba morto ao solo. E assim morre o herói. Quando Layá se restabelece e vê seu amado morto, cobre o cadáver de Quiva com papoulas brancas, se despede da aldeia e, entristecida, se embrenha na mata. Todos querem detê-la, mas o pajé intervém dizendo: deixem que Layá cumpra o seu destino. Quando estas flores se tornarem da cor da flor do maracujá, Layá morrerá.
No dia seguinte, a aldeia recebe a notícia da morte de Laiá. Nesse momento, o pajé anuncia uma profecia. Morto Kiva, morta Laiá. Não mais existirá a tribo dos Itingas. Brancos maus a invadirão, destroçarão tudo, matarão todos os índios. Só daqui a muitos sóis e muitas luas será cantada a história da tribo dos Itingas. Atemorizados com essa profecia, os índios se dispersaram pela mata. Nesse momento, foi adotado pela família Souto Maior Rendon um índio de 10 anos de idade. Esse índio recebeu o nome de José Pires Tavares. Quando ele completa 30 anos de idade, recebe autorização para reunir o seu povo, que ainda se encontrava disperso. A aldeia prospera, mas novamente recebe a ameaça dos colonos da fazenda Santa Cruz. Por isso, José Pires Tavares atravessou São Paulo a pé, chegou à Bahia e de lá embarcou rumo a Portugal. Recebido no Paço Real, conseguiu da rainha Dona Maria I uma carta de proteção aos índios da aldeia de Itinga, em Itaguaí. No entanto, durante essa sua ausência, cumprira-se a profecia do pajé. Homens da fazenda Santa Cruz invadiram a aldeia, atacaram os índios de surpresa e mataram a todos, jogando os corpos na praia de Mangaratiba. E assim foi extinta a tribo dos Itingas. Essa narrativa, então, como eu falei, é uma narrativa da tradição oral da cidade de Itaguaí, né, mas que já foi transcrita em alguns livros, né, e também em algumas páginas do Facebook. Então, por exemplo, eu vou falar lá na frente que um dos exercícios que eu fiz com os meus alunos foi deles irem atrás dessa narrativa, que os meus alunos não conheciam. Então, muitos foram e viram no Facebook, outros perguntaram para mais velhos. Então, é uma narrativa que já circulou bastante pela cidade, mas que hoje, né, eu percebi que tem pouca circulação. No entanto, é uma narrativa que eu acho fantástica para trabalhar junto, né, com os alunos em sala de aula, porque é uma narrativa que atravessa um pouco essa história do fim da aldeia de Itinga e a criação da vila de Itaguaí, e é uma narrativa que tem esse elemento, né, ficcional com real, e é justamente nessa interseção entre ficção e realidade que eu quis buscar estratégias para desenvolver com os meus alunos uma percepção dessa história do fim do aldeamento e início da vila que destacasse um protagonismo indígena, que não ficasse só numa perspectiva de que pena que os indígenas foram mortos, exterminados, né? Não tem mais indígena, então, em Itaguaí. Eu não queria essa narrativa, eu queria justamente trabalhar protagonismo indígena a partir dessa narrativa. Então, esse foi meu desafio. E aí eu fiquei buscando estratégias, né? Então, a primeira estratégia foi olhar para essa narrativa como uma narrativa que traz, sim, possibilidade de um conhecimento sócio-histórico. E eu peguei isso através de uma perspectiva trazida pelo Ginsburg no seu livro O Fio e os Rastros. Então, um referencial teórico-metodológico para trabalhar essa narrativa, né, de Kivi-Laiá, dita lenda, chamada pelos moradores de lenda, eu peguei do Ginsburg nesse livrinho, que é um livro, na verdade não é um livrinho, um grande livro, né, que se chama Os Fios e os Rastros, um livro que, né, tem no seu corpo vários ensaios, né, vários artigos que apresentam justamente esse referencial teórico metodológico no qual, né, o autor procura, né, ter acesso ao conhecimento sócio-histórico através desse entrelaçamento entre o verdadeiro, o falso e o fictício. Mas antes de eu falar disso, eu pulei um pouquinho, eu problematizei também na minha dissertação o termo lenda, que embora os moradores de Itaguaí usem, né, esse termo para se referir à narrativa de Kivi-Laiá, né, em geral, quando você vai perguntar, os moradores falam lenda de Kivi-Laiá,
é necessário problematizar esse termo, porque as narrativas entendidas como lenda, em geral, elas são reduzidas à folclorização. E a gente que, né, trabalha em escola, a gente sabe muito bem como é perigoso isso, reduzir nessas narrativas indígenas à folclorização. Né? A gente tem lá, né, geralmente, a lenda do Curupira, a professora veste o menino de Curupira, menina de Curupira, e fica, né, só nisso. Não se trabalha, não se entende essas narrativas como narrativas que trazem um conhecimento sócio-histórico em si. Né? Então, a primeira coisa que eu procurei fazer foi problematizar esse termo lenda. Porque eu vou usar a lenda de Quivilayá não como uma narrativa fantasiosa e ilusória. Ao contrário, eu vou reconhecer nessa narrativa frutíferas possibilidades, né, de conhecer aspectos sócio-históricos nesse hibridismo envolvendo ficção e realidade. Né? Justamente aquilo que eu falei, que foi o referencial teórico-metodológico que eu tirei do Ginsburg, né? Que eu me apropriei do Ginsburg, olhei o que o Ginsburg fez e tentei fazer, né, mais ou menos parecido. Tá? Então, o que eu vou fazer no meu capítulo 2, que tem o título de Entre o Verdadeiro, o Falso e o Fictício, é buscar essas interseções entre a lenda de Quivilayá e a historiografia relativa à história da aldeia de Itaguaí, né, o aldeamento dos Itingas. Eu vou usar diversas possibilidades, né, historiográficas, mas as principais eu destaquei aqui são, né, a memória histórica e documentada das aldeias de índios da província do Rio de Janeiro, né, um trabalho que é de 1854, feito pelo Joaquim Norberto de Souza e Silva. Né, o Souza e Silva ele vai falar de vários aldeamentos do Rio de Janeiro, e um deles é o aldeamento dos Itingas, de Itaguaí. Então, eu vou usar, né, o Souza e Silva para principalmente ir atrás daqueles dados mais factuais. E também uso, né, de forma exaustiva, o livro da Maria Regina Celestino de Almeida, Metamorfoses Indígenas. Principalmente, né, vou beber, né, dessa fonte para destacar o protagonismo indígena e para fugir do perigo que a nova história indígena aponta, nova história indígena, essa corrente historiográfica na qual a Maria Regina Celestino de Almeida se filia para destacar, né, o protagonismo indígena e para apontar que é necessário aos historiadores não cair na armadilha daquilo que o John Monteiro chamou de crônica da extinção. Ou seja, quando se fala de indígena na história, não falar apenas do extermínio, né? Falar também da sobrevivência. Afinal de contas, as lutas indígenas elas estão até hoje estabelecidas no nosso país. Os indígenas sobreviveram. Né? Então, esse livro da Maria Regina Celestino de Almeida ele foi fundamental para isso, para eu destacar nesse capítulo tanto o protagonismo indígena como, né, fugir dessa armadilha da crônica da extinção, já que a lenda de Quivilayá ela vai falar desse extermínio, né? Ela vai contar essa história do fim da aldeia de Itinga. Então, como é que eu vou trabalhar essa questão para não ficar somente olhando para os indígenas do passado? Esse desafio eu procurei desenvolver no meu capítulo 3, que se chama Quivilayá nos dias de hoje, no qual, então, eu vou procurar trazer para os dias de hoje, trazer para a atualidade os conflitos envolvendo as questões relativas ao passado indígena de Itaguaí. E como é que eu vou fazer isso? Através de uma discussão em torno da memória, né? A disputa de memória, né? Que eu vou perceber que ainda existe em torno do passado que Itaguaí deseja revelar. Né? Então, a gente sabe que memória é o resultado desse processo de seleção, né? Envolvendo lembrança e esquecimento, e eu vou tentar perceber como é que isso se dá
através da trajetória das estátuas de Quivilayá que ficavam em frente à prefeitura da cidade, né? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas fotografias. Essa primeira fotografia é a fotografia do prédio da prefeitura de Itaguaí no final da década de 60. A gente ainda não vê as estátuas ali em frente ao prédio, mas já é possível perceber as estruturas sobre as quais as estátuas vão ficar. Nessa fotografia agora, de 73, a gente já vê as duas estátuas. Aqui as crianças posando para foto em frente a elas, né? Eu entrevistei alguns moradores que destacaram exatamente isso, o quanto as estátuas elas serviam de curiosidade, né? E aí, a partir dessa curiosidade, muitos acessavam essa narrativa de Quivilayá. Então, as estátuas funcionando realmente como lugar de memória, né? E muitos moradores, nesse momento, me relataram que, a partir dessa curiosidade que as estátuas despertavam, era a partir daí que as pessoas tinham acesso à narrativa. E agora eu vou dar um salto para a década de 90, né? Um período que vai justamente marcar o fim da trajetória dessas estátuas em frente à prefeitura. Essa fotografia do início da década de 90, ainda com as estátuas em frente ao prédio, mas é nesse momento, né, na gestão de um prefeito que fica até 98, nesse momento eu não tive uma documentação que me falasse quando, né? A gente sabe que em prefeitura pequena, às vezes, documentação é difícil, o prefeito faz as coisas sem consultar a Câmara, enfim, o fato é que logo depois as estátuas foram retiradas, né? Houve uma reforma na gestão desse prefeito que ficou até 98, e hoje a gente tem a fachada do prédio da prefeitura sem as estátuas de Quivilayá, revelando que esse passado indígena do município de Itaguaí, ora foi reivindicado, ora foi esquecido, né? Então, essa disputa de memória em torno da lembrança e do esquecimento é manifestado através da trajetória das estátuas. E aí é interessante perceber, então, que se lá atrás, né, no período colonial, eram os corpos indígenas que estavam sendo ameaçados, hoje em dia, então, é a memória, né, desses indígenas, desse passado indígena de Itaguaí que está sendo ameaçado e que está em disputa até hoje. Porque não só as estátuas, né, serviram de base para a minha pesquisa, mas eu percebi também mudança de nome de rua, né, Rua Kiva, né, em 2005 virou Rua José da Costa Ferreira. Então, né, há todo um trabalho, hoje em dia, de esquecimento desses dois personagens que, embora fictícios, marcam, né, a história do passado indígena de Itaguaí através da sua narrativa. Essas foram as discussões dos meus 2 capítulos iniciais, discussões essas que eu levei para a minha sala de aula. Eu achei que eu deveria, né, levar tudo isso que eu pesquisei para a minha sala de aula e entender a minha sala de aula como um laboratório, na medida em que deveria ali, então, perceber se essa minha pesquisa ela daria frutos, no sentido de, a partir dessas disputas, né, de memória e da busca por um protagonismo indígena através do hibridismo entre ficção e realidade, se isso seria absorvido pelos meus alunos em sala de aula. Então, foi isso que eu fiz no meu capítulo 4, que eu chamei de A Lenda de Quivilayá na Sala de Aula, né? Eu apresento um percurso pedagógico dividido em 5 etapas, que totalizam 10 aulas. Eu tive essa possibilidade porque eu dou aula em escola pública, então eu tenho mais facilidade de administrar o meu tempo. Eu sei que talvez isso não seja uma realidade na escola particular, onde a busca por um conteudismo é maior, mas na escola pública a gente tem, né, uma autonomia, que bom, né, que me permitiu
a fazer esse percurso pedagógico que totalizou 10 aulas. Então, eu coloco, minha sala de aula virou um laboratório, eu escolhi 2 turmas do 8º ano, uma da Escola Estadual Municipalizada Chaperó e outra turma do Colégio Estadual Professor Ney Cidade Palmeiro, 2 turmas minhas. Então, eu coloco os capítulos 2 e 3 da dissertação, eles vão ser utilizados nessas aulas, principalmente balizando estratégias de ensino que têm como objetivo destacar o papel indígena, o papel ativo dos indígenas na história e trazer para os dias de hoje os debates acerca da história indígena. Essa, então, foi o meu produto. A gente, no Prof. História, tem que apresentar um produto na dissertação, ou seja, um material que sirva para justamente estabelecer esse encontro entre a escola e a universidade, ou seja, em outras palavras, um produto que faça com que a gente, a partir de todo o conhecimento adquirido no mestrado, possa levar para os nossos alunos. E foi no capítulo 4 que eu destrinchei esse produto, apresentando passo a passo desse percurso pedagógico. Jussara, ainda tem tempo? São 6h40. Tem sim, Glauber. Fica à vontade. Então, vamos lá. Eu não vou destrinchar todas as etapas, porque eu precisaria de muito mais tempo para isso, mas eu vou falar um pouquinho da etapa 5, que é a etapa final da avaliação da aprendizagem. Depois, se houver tempo, se abrir para pergunta, eu posso detalhar um pouquinho mais as outras etapas. Mas a etapa 5 ela vai avaliar... Glauber, só, desculpa interromper. Você pode falar das etapas, tá? Não é tão rígido assim. Acho que nós estamos todos gostando muito, da sua exposição. Pode falar das etapas, fica bom. Então, beleza. Eu vou voltar um pouquinho aqui, então. Então, são 5 etapas, totalizando 10 aulas. A primeira etapa, eu faço um mapeamento, no sentido de tentar perceber, junto com os meus alunos, como que a narrativa de Quivilayá estava presente na vida deles ou não. Então, eu peço que eles procurem... Primeiro, eu pergunto se eles conhecem a lenda. A maioria não conhecia. E depois, eu peço, então, que eles façam entrevistas com pessoas mais velhas, com pessoas da sua família, para tentar descobrir se essa lenda estava presente na vida familiar deles, se alguém conhecia a lenda. O objetivo era esse, então. E aí o resultado que apareceu para mim foi que a maioria não conhecia a lenda e nem seus familiares. Muitos perguntaram os mais velhos e a maioria não conhecia. Isso tem a ver com uma mudança do perfil populacional da cidade de Itaguaí, que passou nos últimos anos por um crescimento muito grande em função do porto de Itaguaí, que fez com que muitos trabalhadores chegassem na cidade há pouco tempo. Então, são famílias que não têm uma familiaridade com a história da cidade, por estarem residindo há pouco tempo. E alguns outros resultados curiosos, como alunos que pegaram a lenda na internet e pediram para o pai contar a história, E aí eu percebia que, na verdade, o pai estava meio que lendo a história que ele pegou no Facebook. Mas eu achei isso muito bom, porque demonstrou um esforço dos alunos em fazer a atividade, significando, então, que eles estavam comprando a ideia, curtindo a ideia. E foi justamente isso que eles me falaram. Foi uma atividade que deu muito prazer, porque é uma atividade de pesquisa sobre a história local da cidade, algo que a maioria nunca tinha feito durante toda a sua trajetória escolar. Então, isso foi muito legal. E me deu esse mapeamento. A lenda ela tem perdido força de circulação na cidade. E a outra etapa
as outras etapas foram etapas de atividades pedagógicas em sala de aula. Então, por exemplo, uma atividade que foi muito interessante foi a atividade que eu pedi que eles comparassem a trajetória de José Pires Tavares, esse indígena que aparece na lenda de Quivilayá e é um personagem real da história da cidade. José Pires Tavares foi um capitão-mor da cidade de Itaguaí durante o aldeamento de Itinga, e é esse personagem que, como a lenda diz, foi até Portugal pedir uma intercessão da Rainha Maria I em defesa do território indígena que estava sendo ameaçado pelos colonos da Fazenda Santa Cruz. Eu pedi que eles comparassem a trajetória do José Pires Tavares com as lideranças indígenas atuais. Eu queria justamente fazer esse exercício de perspectiva histórica, de relacionar o passado com o presente. E pedi que eles procurassem, então, essas histórias dessas lideranças atuais em jornais de hoje em dia. Eu fiz esse exercício em 2019, quando estava bombando aquelas notícias das queimadas na Amazônia. E não sei se vocês lembram, o cacique Raoni foi até a Europa e conversou com várias lideranças europeias naquele momento, pedindo ajuda também, já que não tinha diálogo, as lideranças indígenas não tinham diálogo com o governo Bolsonaro. E muitos trouxeram, então, reportagens relacionadas a essa ida do cacique Raoni, relacionando com José Pires Tavares. Achei muito interessante, e achei muito interessante porque eu pude trabalhar com eles uma questão que foi muito cuidadosa, porque muitos chegaram com um discurso assim: assim como Maria I ajudou José Pires Tavares, o Macron, presidente da França, ajudou o cacique Raoni. Aí eu falei, calma, vamos analisar isso aí. Por que Dona Maria I se importou com José Pires Tavares? Foi por reconhecer a liderança dele junto aos outros indígenas. E precisava dessa aliança para poder melhor colonizar. Não foi por ser boazinha. Então, será que Macron também não é reconhecendo a liderança do Raoni, que está em diálogo com ele, tentando, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas tentando trabalhar com eles esse protagonismo indígena. Essa era a minha preocupação. E assim foi em outras atividades desse percurso pedagógico, que se encerra com uma avaliação, que é uma redação sobre o seguinte tema: a lenda de Quivilayá e as possibilidades de se repensar a história dos indígenas. Eu trouxe para avaliar um referencial teórico do Riesen, tendo por base o conceito de consciência histórica, procurando justamente perceber como os alunos articularam nas suas redações passado, presente e futuro para orientar a sua vida prática. Então, é essa a ideia, esse é o referencial que vai fazer com que eu avalie as narrativas feitas pelos alunos a partir dessa temática que eu propus a eles. Uma temática aberta, na medida em que eu queria justamente perceber o que eles tinham, o que os alunos tinham de aprendizagem naquilo que se refere a essa articulação entre as temporalidades. Eu não queria que eles vissem somente a lenda de Quivilayá como um conhecimento do passado, e sim como algo que trouxesse um conhecimento capaz de orientar a vida prática deles, enquanto moradores de Itaguaí, inseridos nessa disputa de memória acerca do passado indígena da cidade. E aí eu estabeleci uma tipologia que meio que dividiu as redações feitas pelos alunos em 3 níveis de consciência histórica.
O primeiro nível eu chamei de nível insatisfatório, porque seria o nível no qual as narrativas dos alunos estabeleceriam uma relação tão somente com o passado. Isso fica claro na narrativa do João, da turma 8A, quando ele diz o seguinte: a lenda mistura ficção. Então, dá para saber um pouco da história e também desperta nosso interesse na história de Itaguaí, algo que realmente está em falta. A lenda nos diz muito daqueles tempos e dos índios daquela época. Apesar da lenda não ser 100% verdadeira, ela nos ajuda a saber um pouco mais de Itaguaí, o quão oprimidos eram os índios e o quanto o povo daqui lutou, principalmente José Pires Tavares. É interessante ver como o João consegue perceber as possibilidades de ter acesso ao conhecimento histórico nesse hibridismo entre verdade e ficção. No entanto, ele estabelece uma narrativa que a gente vê que é toda focada em aspectos relacionados ao passado. Não dá para ver na redação dele ele fazendo uma ponte com o presente, coisa que a gente já vê na narrativa da Ana, da turma 801, narrativa então que vai estabelecer essa ponte entre o passado e o presente, e por isso eu chamei de nível regular de consciência histórica. Diz a Ana: a partir da lenda de Quivilaiá, podemos entender como vimos com a atitude de José Pires Tavares de ir até Lisboa e tomar a frente para proteger seu povo, é o mesmo que acontece com líderes indígenas de hoje em dia. É muito importante, porque o poder de nosso país não protege e ataca esses índios que vivem aqui no Brasil. Muito legal que a gente vê que a Ana conseguiu construir uma narrativa, né, que dialogue muito com o exercício que a gente fez de comparar as lideranças indígenas do passado e do presente. Né? A gente vê que ela olha para José Pires Tavares e vê na ação dele uma ação muito semelhante à ação dos líderes indígenas de hoje em dia em defesa do seu território. Mas por que eu classifiquei como nível regular de consciência histórica? Porque faltou uma perspectiva para o futuro, coisa que a gente já vai perceber na narrativa da Camila, né? Então, narrativa que eu classifiquei num nível satisfatório de consciência histórica, porque a Camila consegue articular as 3 dimensões da temporalidade. A gente vê ela olhando para o passado, para o presente e para o futuro, através da narrativa dela, que é a seguinte: a lenda de Quivilaiá conta a história dos índios que viviam aqui. Antes, muita gente conhecia essa lenda. Hoje, são poucas as pessoas que conhecem. Tiraram as estátuas deles na prefeitura para a gente não saber dessa história. Por isto, esta lenda deve ser considerada patrimônio imaterial, para todos saberem que foi os índios que construíram Itaguaí e que a gente pode ser parente deles. Assim, as pessoas podem ter menos preconceito com os índios. Muito legal, né? Camila ela consegue, né, então olhar para o passado, trazer para o presente, né, essa discussão de que tem que ser patrimônio imaterial, algo que a gente trabalhou numa das etapas do percurso pedagógico, né, porque isso, segundo ela, faria com que todos soubessem que os índios, hoje em dia, todo mundo soubesse que os índios construíram Itaguaí, mas ela também olha para o futuro. Ela fala, ó, a gente pode se identificar, então eles podem até ser nossos parentes, e assim a gente ter menos preconceito com os índios. Né? Então, algo que me chamou a atenção nesse sentido, que como esse percurso pedagógico para Camila faz com que ela tenha uma outra preconceituosa com os índios. É claro que essa tipologia que eu criei, ela tem que ser problematizada. Foi só uma forma de eu avaliar a aprendizagem naquele contexto específico daquelas gerações, né? Mas a gente tem que considerar, né? Isso a gente trabalhou, eu e a Jussara, no finalzinho da dissertação, né, Jussara?
a necessidade da gente, apesar desses critérios que eu estabeleci na tipologia, considerar que, para fazer uma avaliação da aprendizagem, considerar que os alunos, primeiro, têm ritmo diferenciado de aprendizado, né? E que a percepção temporal e o ensino, a aprendizagem de história, ocorrem de forma processual e não inteiramente objetiva. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse pedido uma outra redação com uma outra temática, de repente esses alunos mudariam de nível, de acordo com a tipologia que eu estabeleci. Então, essa questão dessa avaliação, ela não tem um caráter objetivo, se dá através dessa percepção de que, embora eu tenha lá estabelecido os meus critérios para fazer a tipologia que eu quis para aquela avaliação, isso, de alguma maneira, tem que ser relativizado e problematizado, né, em função justamente dessas duas questões. Uma da falta de objetividade e outra de levar em consideração esse caráter processual da aprendizagem, né, em história ou em qualquer outra disciplina. Então, era isso que eu tinha para apresentar, né? Gostaria de agradecer. Eu coloquei meu e-mail aí para caso alguém, né, queira a dissertação. Eu não sei se ela já está disponibilizada no site da Biblioteca da PUC, mas, de qualquer maneira, vai ser um prazer, caso vocês queiram entrar em contato comigo, né? Mas também agora estou aqui aberto a questões. Encerrei, Jussara. Ok, Glauber. Muito obrigada, Glauber. Né? Agradecer aqui por você ter aceito o convite, né, para estar aqui e trazer essa sua experiência tão interessante, né, para os nossos licenciandos, né, que estão aí nesse processo de formação para daqui a pouco estar na escola. Né? Isso que é uma coisa que nós sabemos que não é fácil, né? Que é de você estabelecer esse diálogo da universidade com a escola, né? De você pensar teoricamente a sua prática, pensar teoricamente a prática, né? E ser capaz de construir recursos, estratégias pedagógicas para alcançar os nossos alunos da escola, né? Que nós todos sabemos que não é a mesma coisa que a universidade, né? É uma outra lógica, né? Uma outra história. Então, assim, você trouxe aí para a gente um exemplo, né, de como na escola nós estamos muito mais próximos, né, ou devemos estar muito mais próximos do cotidiano dos alunos, né, daquilo que o aluno vivencia, do seu espaço, do seu local, né, e trazendo, se remetendo a tudo isso que a gente consegue construir aí, né, ou possibilitar que os alunos construam um conhecimento histórico que seja significativo para eles, né? É muito interessante quando você fala, né, sobre essa dinâmica da lenda, né, e de como você utilizou essa lenda. Quer dizer, você foi mobilizado por aquela situação que você vivenciou, né, no local da festa, da comemoração dos 200 anos, né, daquela imagem estereotipada dos indígenas, e de como isso te levou, né, a buscar alguma coisa, né, que te possibilitasse trabalhar essa temática. E foi perceber que, poxa, tem ali um passado indígena naquela localidade que foi apagado, né, ele foi silenciado efetivamente. E muito interessante, né, como os alunos eles conseguiram construir essa conexão, né? Nós podemos ser parentes deles. E, claro, obviamente podem ser, de fato, né? Então, assim, a gente se perguntar por que desse apagamento, né? As narrativas em disputa, isso é muito, muito interessante, né? Mas nós vamos abrir um pouco para as pessoas também falarem, perguntarem, quem quiser, tá? Então, vamos ficar à vontade. Se Patrícia gostaria de falar alguma coisa, fica à vontade, Patrícia. Não, parabenizar o Glauber, né? Foi ótimo o seu trabalho. Eu vi o Glauber foi meu aluno, ele ainda estava construindo o objeto, né? Parabéns por
foi excelente, né, seu trabalho, sua construção. A sua palestra hoje também foi excelente, foi ótima. E justamente isso, né? Eu fiquei pensando o tempo todo, assim, né? Como é que a gente muda a concepção de ensino de história, né? Que assim, o que ficou muito forte é você trabalhar com essa ideia de consciência histórica dos alunos. Quer dizer, os alunos têm uma história, têm uma história, eles chegam com uma história, né? Diferente tantos trabalhos em que você vê em que os professores ignoram essa ideia de que o aluno ou minimizam ou subestimam essa ideia de que o aluno tem uma história. Então, assim, para todos os segmentos, né, do ensino, pensar, né, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino médio, essa ideia, né, de que você parte da história que o aluno traz, né? Seja pela comunidade escolar em que ele vive, seja por ele, por relatos da família, né? Como você trabalha isso e como isso é rico, né? E isso está justamente numa concepção de ensino de história que o professor tem. Eu estava apresentando, né, hoje o trabalho e uma das questões foi justamente essa, né, como a gente ainda persiste com professores com concepções muito tradicionais de ensino de história, em que os alunos estão ali só para aprender, né, para ouvir, em que não se tem oportunidade, né, de dele dialogar com a história que ele tem, com a história de vida, com a história da comunidade dele, com a história enfim, né, da família dele, né? E quanto a isso é importante. E assim, e ao mesmo tempo, né, se a gente quer pensar, né, numa sociedade, né, que vá justamente ser crítica, que use a história, né, para reflexão, a gente tem que, né, formar professores de uma forma diferente, né, para que eles tenham, né, esse diálogo, né, essa prática com os alunos. Parabéns, Glauber, foi muito bom. Muito bom, Patrícia, muito bom, exatamente, né? É uma coisa que às vezes eu falo também para os alunos. Parece que já virou lugar comum essa coisa de falar assim, o professor tem que considerar a realidade do aluno. Mas na prática são poucos que fazem isso efetivamente, né? E assim, claro que isso também tem a ver com uma série de dificuldades, né, que a gente sabe que o professor enfrenta no seu cotidiano, mas também com essa concepção de história, né? O que é história? Por que a gente ensina história na escola, né? Para que se ensina? E para além disso também, qualquer disciplina, né? A educação escolar ela é para quê? Né? É para os meninos conseguirem se orientar, né, na sociedade, no seu espaço, na sua vida prática. É para isso. Né? E, às vezes, tem essa tendência de um apego muito grande aos conteúdos, né, que também precisam ser trabalhados, mas nós encontramos maneiras de trabalhar esses conteúdos fazendo toda essa relação, né, construindo essa dinâmica. Isso é perfeitamente possível, como, né, o Glauber apontou aqui, como o Lucas também na sessão passada trouxe para a gente, né, isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui do Paulo, que é nosso aluno, né, da licenciatura, está quase terminando, né, Paulo? Você sabe o que aconteceu com as estátuas? Uma curiosidade dele. Pode falar, Glauber. Ô, Paulo, essa é a pergunta de $1 milhão lá em Itaguaí. Prefeitura pequena, né? É um negócio assim engraçado, para não dizer outra coisa, porque os prefeitos eles fazem as coisas sem consultar a Câmara, sem consultar a população. E o que aconteceu foi o seguinte: houve uma reforma em frente, na fachada da prefeitura, do prédio da prefeitura, e aí nessa reforma tiraram as estátuas para serem reformadas também. Foi essa a justificativa. O que não dá para entender muito bem, porque a estátua, né, de bronze, reformar o negócio, né, mas enfim, foi o que se argumentou segundo as pessoas que eu entrevistei. E várias pessoas, né, que não se conheciam e contaram a mesma história. Então, esse prefeito reformou a fachada,
prefeito Benedito Amorim. E aí, com essa justificativa. No entanto, depois da reforma da fachada, as estátuas não voltaram, não retornaram. Um funcionário da Câmara Municipal disse que as encontrou num depósito que ficava distante da prefeitura, mas ele não soube dizer muito bem onde que era esse depósito. Enfim, as estátuas sumiram, né? E ninguém sabe onde elas estão. Provavelmente foram derretidas, né? E vendidas para algum ferro velho. É isso, mas não sei dizer exatamente, né, com precisão qual foi o destino delas. O que é muito legal, né, melhor do que falar sobre isso, é dizer que há um movimento para colocação delas novamente. Outra estátua, né, claro, mas de Quivilayá. Teve um artista que até me procurou, pediu informações, né, eu conversei com ele, porque a ideia desse coletivo é fazer novas estátuas e pedir, né, ao prefeito ou à Câmara para que elas sejam colocadas lá em frente à prefeitura novamente. Mas foi o que eu apresentei na dissertação, né? Tem um grupo significativo de pessoas que rejeita essa narrativa, acha que é uma narrativa que esconde a verdadeira história da cidade, eu ouvi isso. E há outro grupo que não reivindica a estátua e quer que elas de novo sejam colocadas em frente à prefeitura, né? Tá essa disputa aí na cidade. Mas, sendo objetivo, respondendo a sua pergunta, não sei o que aconteceu com elas. Provavelmente teve o mesmo fim das vigas da perimetral, o Marcelo está aqui falando. Perfeito, Marcelo. Pode ter tido o mesmo Patrícia, eu queria agradecer. Queria agradecer a fala da Patrícia, né, dizer que estou com saudade da PUC, das suas aulas, foi muito satisfatório, né? A gente fez uma disciplina de História do Ensino de História, lá no início do mestrado, e muito bom assim, encontrá-la aqui novamente. Muito bom, Glauber. É impressionante essas coisas, né? Mas eu fiquei pensando aqui, né, no quanto esse seu trabalho, ele também não possa estar, eu estou imaginando que está, né, mobilizando as pessoas da cidade, assim, né? Você disse que foi procurado por alguém, né? Por que isso, né? Você chegou a falar sobre patrimônio cultural, né? Que você também trabalhou isso na sua dissertação lá com seus alunos. E eu fico pensando, né? Quanto essa categoria do patrimônio imaterial permite que a gente que sejam resgatadas essas memórias, né? Esses passados silenciados, né? Esses passados apagados, né? Onde os vestígios foram apagados, né? Porque desses grupos chamados minoritários, né? Mas toda essa categoria ela permite que isso seja possível, né? Considerar a lenda de Quivilayá como um patrimônio imaterial da cidade, né? E o quanto as pesquisas, olha só, né? Uma coisa muito legal isso, né? Quanto uma questão que veio da escola, né? Uma questão sua lá com seus alunos da escola, foi para a academia, né? Se transformou aí numa pesquisa, você foi atrás das coisas, e que agora pode estar retornando para contribuir na legitimação dessa memória apagada, né? Então, assim, esse lugar que as pesquisas acadêmicas ele tem, né, junto com a comunidade, a população, com a escola, no sentido de fazer trazer à tona, né, retirar essa invisibilidade desses grupos que foram apagados dessa história. Então, assim, a escola ela tem um potencial muito grande no sentido de ser esse canal, né? Esse canal de entrada e de saída para a sociedade mais ampla, né? De entrada de questões para a academia, para a pesquisa, né? E também por onde retorna para a sociedade mais ampla, né? De uma forma ressignificada. Então, assim, é muito interessante, né? Eu gosto muito, né,
eu falo sempre isso, né? Mas esse programa Prof. História ele é sensacional mesmo, porque possibilita essa interação, essa dinâmica, né? Esse diálogo que precisa acontecer. Sem dúvida. Essa foi uma das questões que me deram mais satisfação. Assim. Primeiro, a resposta dos meus alunos, né? E depois esse diálogo com outros atores da cidade. E aí uma história muito curiosa é que eu apresentei esse trabalho para esse mesmo grupo que fez os 200 anos de Itaguaí, que é um grupo que se chama Ativação Cultural. E eu fiquei meio receoso porque eu apresento a fotografia, falo que é uma imagem caricata, né? E eu fiquei, como é que eles vão me receber, né? Não falei mal da apresentação deles. Não falei mal, né? Fui crítico, mas, enfim, fiquei receoso. E foi muito legal, assim, participei de uma live com esse coletivo e eles agradeceram muito, né? Falaram que aprenderam demais, que não vão mais colocar cocar de índio americano nos índios de Itaguaí. Então, assim, foi muito bacana. Acho que essa dissertação ela foi um presente para mim nesse sentido, porque além do diálogo com os alunos, eu tive um diálogo com outros atores da cidade. É um município pequeno, então acho que isso fica até mais intenso, né? E aí, então essa troca, né? Esses frutos, esse produto do Prof. História, ele foi um produto que eu usei em vários lugares. Então, muito bom. Muito interessante, muito bom, assim, como que essas pesquisas, né, desse mestrado, elas voltam, retornam, né, e tem esse potencial assim de um impacto social muito grande, né? Que muitas pesquisas, né, você até citou algumas, né? Tem muita gente que pesquisa os indígenas, né? Que fala lá sobre os aldeamentos de Itaguaí, mas isso não chega na escola, né? Isso não chega na comunidade. Então, é preciso que isso chegue para gerar esse impacto social efetivamente, né? Então, esse canal ele é muito interessante, assim, traz uma potência muito grande, né? Bom. E, ao mesmo tempo, pensar, né, assim, que esse papel, justamente, né, da importância do professor pesquisador, né, enquanto se desdobra em muitas coisas, né, vendo uma outra perspectiva, né, de ensino de história, a possibilidade, né, de formar novos professores, né, a partir dessa perspectiva, de materiais que, basicamente, o principal foi a pesquisa, né? Porque os materiais que você utilizou foram muito simples para produzir ensino de história. Né? Você não precisou de recursos magníficos, fantásticos, né? Excepcionais. É simplesmente o trabalho da pesquisa, né? A concepção de ensino de história, né? E esse trabalho com os alunos, né? A partir disso, dessas fontes, né? Dessas referências. Quer dizer, então, você, em termos, né, de recursos, vamos dizer assim, né, materiais, bem simples o trabalho e quanto, né, se tornou significativo, né, desconstruindo essa ideia de que você precisa de super tecnologias, super mapas, imagens e tal, para trabalhar a questão do ensino de história, né? Assim, né, nessa perspectiva, você desconstrói, né? Muitas vezes esse uso da tecnologia é um uso instrumental, que pouco vai colaborar com essa questão da consciência histórica. O que você utiliza, né, você se apropria, né, dessa questão da pesquisa histórica e faz o ensino reflexivo, né, a partir dessa pesquisa que você realizou, né, mostrando que nem sempre a tecnologia vai produzir, né, esse ensino reflexivo. Pode até reproduzir, mas assim, muitas vezes, da forma como ela é usada, ela vai produzir um ensino instrumental, né, por ensino de história. É verdade. E a gente que está na escola pública já consegue se virar, né? Sem tecnologia. Eu até aponto isso na dissertação, que teve uma das atividades que eu pedi que os alunos gravassem com seus celulares seus pais ou alguma pessoa mais velha que pudesse contar a lenda de Quivilayá. E a minha ideia depois era projetar esses vídeos, né, para que todos pudessem assistir. Mas, enfim, no dia não deu, o projetor estava quebrado, aquela coisa toda que a gente sabe, né?
E aí eu pedi que eles sentassem em pequenos grupos e um mostrasse com seus próprios celulares o vídeo para os outros, né? Isso foi bacana porque gerou ali uma conversa e um comparando o seu vídeo com o outro. Eu achei mais interessante até do que se eu tivesse projetado lá, foi essa atividade em grupo. Esse poder que os professores têm, né, de flexibilizar, né, na hora, é aquilo, né? Não sei se Patrícia está falando. Patrícia está falando? A gente não está te ouvindo bem, não, Patrícia. Agora sim? Não? Deve ser o microfone, alguma coisa aí. Oi, Oi, não. Agora está dando para ouvir, um pouco baixo, mas dá para ouvir. Está dando para ouvir? Sim. A gente falando em tecnologia, ela dá o ar da graça, né? É só falar na tal da tecnologia. Mas, enfim, gente, é a hora que ela conseguir ali. Fala para ver se a gente ouve, Patrícia. Tá complicado. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para o Glauber. Fala, Rafael. Eu já tinha visto a apresentação desse trabalho, eu acho ele muito bacana. Glauber, eu morro de inveja aqui. Agora eu não estou podendo estar com meus alunos. Eu vejo você falando da pesquisa, como foi desenvolvida junto com eles, e é muito gostoso isso, né? Essa pesquisa que vai sendo feita com os alunos e eles vão participando. E eu achei muito interessante quando você colocou a questão das avaliações e trouxe alguns modelos dele. Eu não lembro da outra vez ter visto as respostas. E eu achei interessantíssimo, primeiro, o retorno deles, né? Mas eu fiquei pensando que, às vezes, aquela resposta ali, claro, ela não abarca toda a experiência que foi para o aluno. Quando você foi colocando a pesquisa, eu fui imaginando assim, tudo o que trouxe para eles. A relação deles com a cidade, a relação deles com narrativas diferentes da cidade, a relação com a família e com a história da família, a sua ligação com a cidade, até no caso de entender que talvez os pais, os avós, os tios, as pessoas mais velhas que eles buscaram não saberiam da lenda, porque eles não eram daquela região. Então, eu fiquei imaginando como isso expandiu um pouco a visão deles, de suas histórias individuais e relacionadas com aquele espaço da escola, com aquele espaço em que eles vivem, para muito além, às vezes, do que eles conseguiriam colocar isso escrito, né? É um trabalho muito difícil. E achei muito bacana quando você começou a problematizar a questão da utilização daquela tipologia de consciência histórica. Isso já é uma coisa que a gente vem discutindo há algum tempo, até porque os trabalhos do Riesling têm conseguido um espaço grande, né, na academia, e eu vejo ele sendo usado muitas vezes nesse sentido, né, eles oferecem uma tipologia que meio que possibilita a gente quantificar, que promete mesmo um meio de quantificar essa aprendizagem. E aí, quando você foi colocando, eu fiquei pensando nessa relação da avaliação, né? Nós do ensino somos confrontados constantemente com uma ideia de que nós temos que avaliar o aluno e que avaliar se torna quantificar o conhecimento, o que eles aprenderam. E mesmo quando às vezes a gente sai de um meio conteudista, a gente continua com essa preocupação às vezes de avaliar num sentido de quantificar. Como é que você vê isso agora? Eu vi que você já começou lá uma crítica ao uso dessa tipologia, mas se você fizesse isso de novo, ou se você pudesse ter controle, talvez, sobre o meio de avaliação desse lugar, talvez fazer um portfólio, você pensaria em reestruturar isso em outros vieses ou só reformatar a tipologia? Excelente, Rafael. Obrigado pela pergunta. De fato, na apresentação que você viu, eu não tinha posto as respostas dos alunos, porque aquela foi uma apresentação que eu tive menos tempo, foi a apresentação pocket, né? Então, agora eu tive mais tempo, pude apresentá-las. E acho que você traz questões muito interessantes da dificuldade que é fazer essa avaliação,
É muito difícil a gente avaliar um processo tão complexo como esse, né? E a minha tentativa foi criar uma tipologia, é uma tipologia que eu criei de acordo com as demandas do meu trabalho. Eu me inspiro no Riesen, claro, mas o Riesen não fala de nível satisfatório, insatisfatório, de consciência histórica. Isso daí foi algo que eu criei para os meus objetivos naquele momento, que era perceber como que os alunos utilizavam, né, aquela relação temporal entre passado, presente e futuro. E aí a problematização, concordo com você, está justamente aí, né, porque eu tinha muito pouco tempo para avaliar, era uma avaliação de 10 aulas, e aí essa avaliação ela se torna ainda mais problemática por isso, porque eu não tive como avaliar um processo de aprendizagem de longo prazo. Eu avaliei aquelas 10 aulas ali diminutas. Então eu tive essa dificuldade, mas acho que a tipologia ela me deu essa possibilidade de perceber como que os alunos articulavam essa temporalidade, né? A minha preocupação não foi apontar, ó, esse aluno aqui com nível insatisfatório vai ganhar 5, né? O aluno com nível satisfatório vai ganhar 10. Não, meu objetivo era tentar perceber naquele grupo de alunos como que eles articularam as temporalidades. Se as atividades que eu propus propiciaram isso a eles. A minha preocupação era essa. Será que deu certo? Será que aquela atividade lá com os jornais relacionando José Pires Tavares com as lideranças de hoje em dia foi uma atividade bacana? Eles conseguiram captar a mensagem da perspectiva histórica que eu queria que eles captassem? A minha preocupação foi essa, uma avaliação, na verdade, mais do meu processo do que uma avaliação dos alunos em si. Porque para avaliar os alunos em si, eu acho que eu teria que ter mais tempo com eles, teria que ser um processo maior, e não 10 aulas só. Eu acho que seria até injusto, porque é o que eu falei, de repente, se fosse um outro dia, né, ou uma outra redação, mudaria. O João seria nível insatisfatório, a Camila nível regular, porque, enfim, o tempo é muito reduzido. Então, a minha avaliação foi mais uma avaliação para mim do que para os alunos, avaliar o percurso pedagógico. Nesse sentido, eu acho que foi bacana, porque, por exemplo, eu vi que algumas atividades os alunos conseguiram entender, né, qual foi o objetivo dela. Acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Que é o que, de fato, a gente acaba fazendo, né? Porque, ao fim e ao cabo, nós nos avaliamos, né? Quando avaliamos. Né? Avaliamos o nosso trabalho também, né? A nossa prática ali. Quer falar, Rafael? Não, sim, total. Porque eu acho que é um meio mesmo para ser problematizado. Eu acho que a gente entende, às vezes, essas coisas da avaliação do trabalho, avaliação da aprendizagem, mistura-se muitas vezes com a noção de avaliação numa ideia de progressão, e era mesmo só para clarificar essa área. Eu já tinha entendido que você já estava criticizando essa colocação. Agora, outra coisa que eu acho fabuloso nisso, e o seu trabalho traz muito bem, é o impacto que tem, às vezes, o historiador como intelectual naquele meio ali, né? Indiretamente, você acabou afetando a vida da cidade, e não precisa ser imediato, não precisa ter uma denúncia, não precisa ter uma ação política direta, imediata, mas ela acaba desenvolvendo em outros níveis aquela estrutura, seja de religação dos alunos a essa história, seja o contato que eles fizeram com os pais. Eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante mesmo da gente repensar esse papel da escola como um local de especialistas que acabam impactando também a realidade do entorno, não só através dos alunos, né? Às vezes a gente fica com uma visão muito limitada de que você está ensinando uma habilidade, uma capacidade para o aluno e que aquilo é uma coisa individual dele, e que nesse sentido eu estou vendo que aquilo desdobrou em outros laços, né? Tenho certeza que os alunos ou outros, quando eles verem outro festival desse, eles vão ter uma visão crítica diferente. É possível que as famílias também lembrem disso em relação a esse movimento da retomada das estátuas, né? Então, são pequenas ações que às vezes que não parece, mas que transcendem a sala de aula, né? Que elas conseguem se desdobrar para outras esferas, e é muito bacana ver isso no teu trabalho, cara. Parabéns.
sem dúvida. Perfeito. Patrícia, você quer falar agora? Aquela hora você não conseguiu. Aquela hora eu não sei o que aconteceu. Agora está ótimo. Depois fui interrompida. Não, o que eu estava falando é justamente isso, né, dessa importância da voz do aluno, né, que a gente vive no meio em que essa questão do ensino apostilado, né, o ensino preparatório é muito forte, né, e aí, né, essa metodologia, né, que o Glauber usou, né, com os alunos, dá essa voz, né, essa voz aos alunos, considera a história de vida deles, né, a história é parte dessa ideia de consciência histórica. Eu fico pensando, né, os alunos que eles são né, formados exclusivamente por esse sistema apostilado, onde ele não tem voz nenhuma, né, em momento algum, e aí daí a dificuldade, né, de você trabalhar com outra metodologia, porque o sistema apostilado não tem espaço, né, para esse tipo de ação, como é que ele vai poder reivindicar a voz dele, né, em outros espaços? Se ele só conhece isso, né? Então, eu acho que a importância de trabalhar com os alunos dessa forma, né? De dar voz, ouvir, né? Ele se sentir, né? Acolhido, né? No sentido da voz dele, né? A importância disso. Eu acho que nesse momento agora de pandemia a gente vê muito isso, né? Essa importância da necessidade dos alunos que têm de falar, mas deveria ser sempre assim. Né? E aí você utilizar o ensino de história para isso, né? A importância desse tipo de ação. Eu acho que a história indígena, então, é um lugar assim fundamental para isso, né? Pensando nessa questão de como também os indígenas foram excluídos da história. Assim como os nossos alunos não se veem como sujeitos da história, a historiografia durante muito tempo também não viu os indígenas como agentes ativos da história. Então, acho que quando a gente traz essa nova perspectiva de não ver os indígenas tão somente como vítimas, a gente também está mostrando um protagonismo da história dos nossos próprios alunos. A possibilidade, talvez, de, a partir da história indígena, dizer o seguinte: todos são agentes da história, todos nós temos história. Itaguaí tem história, porque muitos falavam, nem sabia que Itaguaí tinha história. Pois é, tem, todo mundo tem. Então, acho que é isso, né? A história indígena, ela traz essa possibilidade e, mais ainda, né, é uma forma muito potente de construir essa noção. Muito bom, Glauber. Muito bom, Patrícia. É isso, né? Em geral, esses alunos que são formados por esse sistema apostilado tornam-se cidadãos que não são críticos, né? Que simplesmente recebem tudo, não conseguem se posicionar. Né? A escola tem esse papel, né? de mostrar, né? Que para eles que eles têm lugar, que eles têm voz e que eles podem decidir pelo futuro deles, né? Sobre a vida deles. Né? Eles podem dar outro curso, mas é isso, né? Parece que o sistema contribui para que a coisa continue exatamente como está, né? Mas ainda bem que nós temos aí os professores que estão na escola e que lutam contra isso, né? Não precisam de nada tão mirabolante, mas só dando a sua aula ali, sendo um professor pesquisador, ele já consegue revolucionar, né, muita coisa. Bom, então, os meninos ficam quietinhos, né? Eu tenho certeza que tem gente aqui que tem coisa para falar, mas estão caladinhos. Com o tempo, vocês vão se soltar. Mas eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Depois, lá nas nossas reuniões, a gente começa a comentar, viu, Glauber, sobre o que aconteceu, eles ficam mais à vontade. Glauber, vou te agradecer muitíssimo, tá? Foi muito bom mesmo, assim, sem dúvida. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito bom, muito bacana. Né? Eu não me canso de elogiar esse seu trabalho, essa sua ação, né? E para mim foi um privilégio ter podido te orientar, né? Ter te acompanhado, né? Nessa sua trajetória. E, assim, muito obrigado mesmo por você ter
aceita esse nosso convite de vir aqui falar, né, com os nossos licenciandos, né, nossos futuros professores. Para mim é um prazer, como eu falei no início, é muito legal estar em contato com os professores e falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, quero agradecer de novo, Jussara, Patrícia, pelo convite e estou às ordens aí, porque precisar, só falar. Que bom, que bom. Não, e muito, muito feliz, né, pela participação, pelo retorno, que eu acho uma coisa muito importante, né, esse retorno social das pesquisas, porque as pessoas muito, né, alguns, né, as escolas reclamam, né, essa ideia de não ter esse retorno que a pesquisa, eu acho que é uma forma, né, de você retornar com as pesquisas, né, e assim, e implementar esses nossos encontros de formação, né, Jussara, que estão seguindo firmes. Muito bom. A gente, né, tem público, a gente, né, vai cada vez mais, né, chamar mais gente, Mais pessoas, sem porque dúvida. é fundamental numa área, né, que hoje está sendo muito, muito, muito discutida e muito importante, muito disputada. Eu acho que nunca essa questão das narrativas históricas esteve, né, nessa contemporaneidade tão presente, né? Sem dúvida. E o ensino, né, são uma coisa louca, tantas disputas que a gente tem, né, com a internet, com jornal e tudo mais, né, em torno dessas disputas, né, de narrativas históricas. Muito forte. Né? Então, agradecer muitíssimo a presença de todos também. Obrigada. Não desapareçam, né? Obrigada. Prestigiem nossos encontros. Muito obrigada a todos vocês, né, que assistiram, que estiveram presentes. E estaremos juntos aqui agora no nosso próximo encontro de formação, no dia 17, tá bom? No mesmo horário. Tá? Então, contamos aí com a presença de todos. Tá? Tchau, tchau. E chamem seus colegas, chamem as pessoas. Seus colegas, isso, né? Digam para eles que é bem bacana. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Jussara. Tchau, Patrícia. Tchau. Tchau, professor Alberto. Tchau. Marcelo, esse mural aí é na tua casa ou é um papel de parede, cara? Tava invejando aqui. Cara, ficou show, né? Um papel de parede. Ah, bom Eu saber. adorei também, tá? Google Imagens. Eu fiquei aqui pensando, então, isso que a gente põe assim atrás, né? Eu tenho que isso aí, é um fundo que você consegue colocar. E ficou muito bonito ele. Eu amei. Fiquei apaixonado quando eu vi ele. Amei. Eu vou muito bonito mesmo. Invejei de você. Google Imagens, é só postar lá e procurar que encontra. Que legal. Valeu. Muito legal. Falou, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Ok, boa noite.